Olá, boa noite! Boa noite! Tudo bem? Estamos aqui na Terapia Criciúma, mais uma vez com uma live bem legal. Hoje, feriado, dia 1º de maio, já queremos aqui parabenizar todos os trabalhadores, todas as trabalhadoras, né? De todo o Brasil, de onde esse vídeo está chegando, e que você tenha aproveitado bastante o seu dia, tá bom? Nós também somos trabalhadores e estamos aqui hoje, né? Trazendo essa live bem legal para vocês. Hoje a gente está trazendo bastante informação, falando sobre uma síndrome que anda afetando bastante pessoas e que muitas vezes é confundido com tantas outras questões físicas, e essa questão mental, que é a síndrome do pânico, que nós vamos falar sobre hoje, é deixada de lado. É verdade, que é a síndrome do pânico. A síndrome do pânico que muitas vezes, né, como a Tássia falou, é confundido com várias situações, né? E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Já vamos pedindo para o pessoal que já vai entrando aqui, né, ir curtindo e compartilhando, né? Hoje é feriadão, o pessoal está em casa, descansado. Isso, pode ouvir a gente um pouquinho ali, onde nós vamos trazer bastante informações e vai ser bem legal. Tá bom? Eu já vou me apresentando, meu nome é David Terres, sou hipnoterapeuta e psicanalista aqui da Terapia Criciúma e, como sempre, ao meu lado... Eu, Tássia, sou psicóloga e também trabalho aqui na Terapia Criciúma. E estamos aqui para trazer todas as informações que você precisa sobre essa síndrome que tem atrapalhado bastante vidas, né? E você que tem dúvidas, que tem questionamentos, que tem situações que já passaram por isso, né? Pessoas que conheceu pessoas ou conhece pessoas que têm essa síndrome, coloque o seu comentário ali que nós vamos estar respondendo da melhor maneira possível. Eu já quero mandar um abraço aqui, vamos ver quem está aqui. A Deise, a Neuza, o Heraldo, a Alessandra, quem mais? A Fran, o Ricardo, olá, boa noite, Alessandra. Águida, boa noite também. Camila, oi Camila. A Adri do Toff, da Gabi, do Gu. Cláudia Barbosa, boa noite, Cláudia. Vamos lá, Terezinha Mendes também. Diego Antunes, olá Diego. E a Deise Luz. Boa noite, Deise, tudo bem? Então vamos lá, vamos começando assim, ó, claro, nós vamos dando aquela enroladinha básica de uns 2, 3 minutinhos ali para o pessoal ir entrando ali, até para a gente, quando começar a conversar ali, tá todo mundo já inteirado, né? Claro que a gente acaba meio que repetindo algumas situações. Até para ficar bem entendido, né? Para ficar bem explicado, a gente retorna o que já foi falado, para fazer uma compilação de tudo, né? Exatamente, fazemos um resumão, né? Enfim, vamos lá, tem mais gente chegando aqui. O Roberto Costa, o Pipoca, Roberto, meu amigo. O Davidson também, o David é hipnoterapeuta também aqui na Terapia Criciúma, nosso parceiro. Boa noite, dona Terezinha Mendes, como vai? Então vamos lá. Síndrome do pânico. Síndrome do pânico é uma síndrome que atinge milhares de pessoas, tanto no Brasil como no mundo afora. Acho que é uma das doenças mais comuns hoje, né? Sim. Vamos pôr assim, depressão, ansiedade, que são os top dos tops, né? Sim. Que afeta a maioria das pessoas. E por fim, então, vem a síndrome de pânico, que também vem afetando muitas pessoas. Entendi. Até porque a síndrome de pânico, ela é bem confundida com a ansiedade, né? Mas elas têm as suas diferenças. São os graus, né? Sim. Os graus da própria síndrome. E a forma como né? Os ataques que tem da síndrome de pânico é diferente do ansioso, né? De quem tem a ansiedade. Mas que acaba se confundindo muito, Mas acaba se confundindo ainda. Então assim, ó, deixa eu ver, tem mais gente entrando aqui me dando oi, se daqui a pouco eu não leio e passe e a gente não viu mais. A Márcia Marina, boa noite. A Sandra Varela, boa noite. Oi, tudo bem? Então vamos lá, deixa eu ver se entrou mais alguém aqui para não deixar ninguém de fora, porque esses dias me cobraram, eu coloquei oi lá, eu dei boa noite lá e vocês não falaram meu nome. Eu já peço desculpa lá no início, né? Já, porque o Facebook às vezes não joga aqui pra gente. Ele coloca lá, depois aparece perguntas, aparece oi, boa noite, não vi, não me respondeu, e aqui pra gente acaba não aparecendo. Tá? Então já peço desculpa dele já de novo. Então o que acontece? Geralmente a síndrome de pânico, como você falou, ela é bem confundida com outras situações, na verdade com várias doenças, né? A ansiedade é uma delas.
Até, inclusive, nós tínhamos conversado um pouquinho aqui antes sobre isso. A síndrome do pânico, ela chega a se comparar ao ataque cardíaco, né? Sim, é bem confundido com ataque cardíaco. As pessoas que estão com um ataque de pânico, elas acabam indo para o hospital pensando que estão tendo um ataque cardíaco, quando na verdade é um ataque de pânico. Entendi. Ela pode se confundir também com tumores cerebrais, com esclerose múltipla, ou seja, várias situações. E isso é bem preocupante. Por quê? Acontece muito de pessoas que têm o ataque de pânico, muitas vezes nem tem a síndrome do pânico em si, ela teve um ataque de pânico e logo em seguida ela vai para o hospital, porque está se sentindo mal, está achando que vai morrer, está tendo taquicardia, que é um dos sintomas, onde daqui a pouco nós vamos falar dos vários sintomas que pode gerar o ataque de pânico, né, a síndrome em si. Então, às vezes, esse tipo de situação faz com que a pessoa fique com tanto medo, ou seja, a crise piore de uma maneira que faz com que ela acabe indo para o hospital. Eles falam que, até eu estava falando antes, né, que o ataque de pânico, a síndrome do pânico, ele é o medo do medo, né? É o medo do desconhecido, é o medo do que está por vir, é o medo do que está acontecendo comigo, naquele momento, os sintomas que eu estou tendo. Tudo aquilo vai agravando. Quanto mais medo a pessoa vai tendo daquilo, mais grave vai ficando aquilo, mais sintomas agressivos ela vai sentindo. Isso. Por isso que ela acaba sendo comparada ou até confundida com a ansiedade. Porque ela começa a ter medo do medo, medo de sentir isso, medo de sentir aquilo, medo de sentir medo de fazer com que sentir o coração acelerado, medo de sentir aquele tremor, tanto na carne, né? Enfim. E isso pode ser confundido com ansiedade. Ah, não, mas isso foi só uma crise de ansiedade. E na realidade pode não ser, né? Pode já ser a síndrome, né? Porque assim, ó, a base de tudo, né? Tu ter informação para saber o que tu tá sentindo. Então, como tu não conhece, tu não sabe que aquilo é uma síndrome do pânico já, não apenas um ataque de pânico. Entendi. Vamos ver quem mais entrou aqui. Oi, Suzy, Rodrigo, Jéssica Maiara, tudo bem? Boa noite. O David está dando boa noite aqui, boa noite. Então vamos lá. Segundo dados do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, em São Paulo, 10% da população vai ou já sentiu ou vai ter algum tipo de síndrome de pânico ou ataque de pânico, né? E só que de 3,5% até 4% é que realmente é recorrente ou vão continuar tendo esses mesmos ataques. Aí já é a síndrome do pânico, né? Quando isso se torna recorrente, aí sim pode ser assim. Aí já pode ser considerado uma síndrome. Se não, tu tá tendo ataques de pânico, que pode ser ocasionados por questões de estresse, uma coisa mais pontual, vamos dizer assim. Uma coisa externa. Né? Aconteceu um fato, sei lá, a pessoa teve um momento que ela foi, sei lá, assaltada, né? Ou sofreu um acidente muito grave, ou às vezes pode não ter sido tão grave, mas para aquele momento foi uma situação de extremo estresse, preocupação. Enfim, pode ser gerado várias situações que vão fazer com que a pessoa tenha esse ataque. O ataque de pânico e não a síndrome em si. Aí, esse ataque de pânico não tratado, muitas vezes, pode gerar a síndrome de pânico. Entendi. Então é importante também procurar um tratamento quando tem apenas o ataque de pânico. Também é importante, não significa que precisa ter apenas a síndrome para procurar um tratamento. É importante procurar antes de ocorrer a síndrome, que o tratamento vai ser mais fácil, vamos dizer assim. Entendi. Tem mais gente entrando aqui, a Edith, oi Edith, o Jader também. Quem mais entrou aqui? Carlos Roberto Antunes, boa noite Carlos, tudo bem? Então assim, voltando ao que a gente falou ali sobre os sintomas, né? Eu acho que os sintomas são coisas interessantes da gente analisar até e pontuar até para que, como é informação, é interessante as pessoas saberem quais são os sintomas. E desses sintomas, quais são os sintomas que são da síndrome do pânico. Sim. Quantas delas são necessárias apresentar e qual o período, tudo isso é importante. Então, assim, vamos falar um pouco dos sintomas.
Vamos lá, palpitações, coração batendo acelerado ou taquicardia, sudorese ou suor em excesso, sem nenhum tipo de exercício físico, né? Tremores, sensação de falta de ar ou sufocamento, sentimento de bloqueio, né? Aquela coisa assim, eu não consigo nada, eu não tenho condição, eu não posso, né? Dor no peito, desconforto, náuseas, desconforto abdominal, se sentiu tonto, instável, com a cabeça leve demais, assim, a ponto de quase desmaiar. O que mais aqui? Garganta fechada também. Garganta fechada, aquele nó na garganta, aquela angústia. Sentimento de irrealidade, ou seja, o que eu estou vivendo é real, tudo isso, será que isso aqui não é um sonho? Parece uma coisa meio fora da realidade, mas é assim mesmo, tá? Medo de perder o controle, do controle de si mesmo, não do controle das situações. O controle das situações é uma outra coisa que nós vamos falar daqui a pouco. Mas esse controle é perder o autocontrole. De si, ele acha que ele não vai conseguir controlar até mesmo os braços dele, por Exatamente, exemplo. Algo físico, né? Falando de algo físico. Isso, ou até mesmo de enlouquecer, né? De enlouquecer. É um sentimento bem comum nas pessoas que têm um ataque de pânico, eles têm a sensação de que eles vão morrer ou que eles vão ficar loucos. Exatamente. Vamos lá, quem mais entrou aqui? A Raquel Vieira. Oi, Raquel. Hoje cheguei, quase perdi, por causa da diferença do horário, que a Raquel está lá nos Estados Unidos, e que bom que deu tempo de tu chegar, tá bom? Quem mais chegou aqui, vamos ver aqui, a Pati Marina, oi Pati, tudo bem? A Tereza de Jesus também. Então vamos lá, esses sintomas, na realidade, são vários sintomas, quer dizer, são alguns sintomas de vários sintomas que podem ocorrer, né? Na realidade, desses sintomas, vários outros podem acontecer, só que esses são os mais recorrentes, são os mais normais, comuns, né? Lembrando que para que a pessoa possa ser considerada com síndrome do pânico, ela precisa ter pelo menos de 3 a 4 desses sintomas por um período. Sim. Não é isso? Esse período, normalmente, é de 2 a 4 vezes por semana, tá? Então, assim, se você que conhece alguém que tem essas situações, algumas dessas situações recorrentes, ou seja, várias vezes na semana, realmente tem que ter um certo cuidado. E a quantidade de tempo, né? Normalmente, ele dura entre 10 a 20 minutos, ou ataque de pânico. Mas aquela sensação de que algo ruim está em você, ele pode durar horas. Exatamente, isso é bem interessante falar. Porque assim, às vezes as pessoas pensam, mas vamos dizer assim, a sudorese continuou. Tudo bem? Pode continuar. O que não pode, na verdade o que não pode não, o ataque em si ele tem um período, né? Ele tem aquele período para ocorrer. Ele pode ser menos, um pouquinho mais, mas ele não vai se distanciar muito daquilo. É entre 10 a 20 minutos. É bastante tempo. Bastante tempo. A Suzy está falando aqui, deu falta de ar, trancou a garganta dela. Ela falou antes. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Nós fomos no shopping e a minha mãe deu ataque de pânico. Não sei a tentar subir na escada rolante. Ao tentar subir a escada rolante, ela teve um ataque de pânico. Deu falta de ar, trancou a garganta e não conseguia falar. Nossa, horrível. É bem horrível mesmo. Foi algo pontual, como a gente pode ver, né? Então a gente, como ela falou, fala como um ataque de pânico. É bom diferenciar, né? Não quer dizer que não quer dizer necessariamente que ela tenha a síndrome de pânico, mas naquele momento ela teve um ataque de pânico, então gerou essa emoção. Quem mais está entrando aqui? Vitor Teixeira. Olá, Vitor, vamos lá. Então, assim, esses sintomas, eles são bem recorrentes para quem tem a síndrome do pânico. Mas não quer dizer que você teve uma vez isso, você tem a síndrome, não. Pode ser um ataque de pânico gerado por várias situações, como a Tassi falou, pontuado. No caso da mãe da Suzy, foi de subir, de chegar ou tentar subir a escada rolante. Uma situação que para ela causava um desconforto, então aquilo gerou o ataque de pânico. Algumas pessoas é elevador, outras pessoas é o ônibus, outras pessoas é o simples fato de pensar em sair de casa,
por alguma situação, né? Claro que já é um pouco mais... Nessa situação, daí, às vezes, a síndrome de pânico, ela já acaba gerando a agorafobia, né? No caso, é essa falta de vontade de sair de casa, esse não querer sair de casa por medo de alguma coisa acontecer. Ou agorafobia, né? Exatamente. Vamos lá? É muito normal a pessoa ter um ataque de pânico e achar que está tendo um ataque cardíaco. Isso é uma coisa bem normal, devido aos sintomas serem muito parecidos, né? Muito parecido. A gente pode ver aquela falta de ar, a taquicardia, os tremores, a dor de cabeça, que também tem pessoas tontura, pensar que vai desmaiar, o medo de morrer, porque gera a própria taquicardia faz com que a pessoa se sinta mais angustiada, agoniada, né? E faz com que a pessoa possa imagine-se tendo um ataque cardíaco. É o primeiro pensamento da pessoa que está tendo o primeiro ataque cardíaco. Tô morrendo. E na realidade nem sempre é. Claro, não, então quer dizer que agora quando acontecer isso eu não preciso me preocupar? Claro que precisa. Precisa procurar um médico, precisa para uma emergência, não é problema. Mas muitas vezes pode ter um pouquinho mais de calma, né? Não piorando a situação, que é o que a gente falou agora há pouco. Muitas vezes a própria pessoa piora aquela situação. Ela já está tendo um ataque de pânico, ela já está por vários motivos, né, seja qual for, e esses pensamentos, essas situações fazem com que ela piore essa situação no sentido de ficar mais ainda... Mais angustiada ainda. Os sentimentos tendem a aumentar, né? Exatamente. Vamos lá. Fabiano Florentino, boa noite. Salete Honorato, boa noite também. Você que conhece alguém, você que já passou por essa situação, colocando suas perguntas, colocando situações, é legal porque a gente vai pontuando, vamos conversando, que às vezes a tua dúvida é a dúvida dos outros. É muito difícil a gente acabar falar de uma causa específica para gerar a síndrome do pânico, né? Vários estudos mostram fatores de traço de personalidade, até de genéticos. Sim, né? Genética é algo bem comum, algo que é histórico familiar. Normalmente as doenças mentais eles têm isso e a síndrome de pânico não é diferente. Exatamente. Então, assim, quem pode ter ou quais são as situações externas que podem gerar a síndrome do pânico? Pessoas com tendência à preocupação excessiva, necessidade de estar no controle da situação, o que mais? Altas expectativas, dificuldade de aceitar mudanças, aceitar a opinião dos outros. Extremo estresse também. Estresse extremo também. Repressão de sentimentos, principalmente pessoais negativos, ou seja, não, eu sou uma pessoa meio grossa, e aqui não, eu sou assim, acaba e deu, né? Eu penso assim e nada muda. Negação que haja algo errado. Eu acho que esse é um dos piores fatores, né? É aquela pessoa assim, não, eu não tenho problema. Eu tô bem. Eu acho que é assim mesmo. Que é normal isso. E você tem que entender isso. Né? Na verdade, não é bem assim. Existem situações, existem meios de melhorar a situação, de reverter, sim, com certeza. Mas o primeiro passo é ela notar e aceitar que existe algo errado. E procurar um tratamento, né? Ela aceitar que ela tem aquela doença, aquela síndrome e fazer o tratamento corretamente. Exatamente. Que é algo que muitas vezes não ocorre, às vezes as pessoas abandonam no meio do caminho. É verdade. Deixa eu ver aqui, o Armando Issa, boa noite, ele colocou aqui, todo dia briga em casa. Sim, pode existir. Exatamente por uma das situações. Estresse, né? É o estresse elevado, é a não aceitação, né? Achar que as pessoas têm que entender, mas eu estou bem, né? Entre aspas, vamos dizer assim. Tudo isso com certeza gera vários problemas em casa, sim, seu Armando. Vamos lá, a Paty está dizendo aqui, eu já tive um acidente de carro e sempre que dirijo tenho um pânico e a apreensão... ela deve colocar assim, impressão que vou... a impressão. Impressão que vou bater o carro novamente. Dirijo com o coração na boca e ansiosa. Isso é muito normal. Isso não quer dizer que você tenha a síndrome do pânico.
você pode ter criado uma fobia Sim, uma devido ao ataque de pânico, né? Ou algo assim. Uma fobia de dirigir, Dirigir, né? exatamente. De um medo de dirigir. Talvez isso não seja nem um ataque de pânico, né? É. É mais a fobia de dirigir, né? O medo Isso. de dirigir. Eu digo no sentido dela, Se for dela só essa sentir situação, isso. no caso, né? Como é assim, ó, eu dirijo e tenho um pânico, ou seja, ela sente muito medo, ela pode ser o início de um ataque de pânico, mas não necessariamente isso. Pode ser mais, como a Tássia falou, pode ser realmente uma fobia, e essa fobia sim pode ser tratada tranquilamente, tá? Onde você pode sentir prazer em dirigir e não ficar sofrendo com essa situação. Né? Transformar aquela angústia, aquele medo em algo prazeroso. Exatamente. Pra te realizar, pra te dirigir. E é gostoso, e é uma coisa boa, né? Ou seja, falando das técnicas que nós utilizamos, no caso, no meu caso com a hipnose, nós ressignificamos aquele momento. Nós criamos situações que fazem com que a tua mente entenda que ela é bom dirigir, é gostoso, satisfatório, é emocionante, gera conforto, gera alegria, tirando o foco daquele problema. Ou seja, criou-se um ponto na sua mente naquele momento. Aquele ponto ele fica sendo verificado constantemente todas as vezes que tu vai entrar no carro, por exemplo. É um pensamento automático, né? Exatamente. E depois disso, o que a gente faz? A gente mostra que aquele ponto não é mais importante, que é uma coisa que já aconteceu e que, infelizmente, acontece com várias pessoas e a vida segue, vamos dizer assim. Nós direcionamos o foco da tua mente para daquela situação para outra, ou seja, para sentir-se tranquilo, sentir-se confortável, sentir-se alegre, feliz, dirigindo novamente o teu veículo. É bem tranquilo. No caso é praticamente igual, essa ressignificação, só porque ela é focada, no caso, nos pensamentos automáticos que a gente tem, nesses pensamentos negativos, na questão de não querer dirigir, de que algo vai acontecer, a gente transforma em algo positivo. E, basicamente igual, em outras palavras. Resumindo, vai resolver o teu problema. Tá bom? Vamos lá? Mais algumas coisas. Nós estamos falando aqui sobre algumas coisas que geram o ataque de pânico, ou até mesmo podem gerar a síndrome em si. A morte, quando pessoas próximas das pessoas vêm a falecer, também pode gerar a síndrome, porque daí começa com um ataque de pânico e depois vem a síndrome, assim como também um abuso sexual, né? Somente na infância, e daí a sujeito já cresce com aquilo. Isso é bem recorrente, né? Infelizmente tem acontecido várias situações, né? Passo pelo nosso consultório aqui várias situações que infelizmente são geradas nesse sentido. Quando é uma coisa, claro, todas são importantes, todas têm que ser tratadas, mas infelizmente algumas têm um peso um pouquinho maior, né? Nesse caso seria um dos problemas maiores, assim, e que são um pouquinho mais delicados de tratar, porque gera várias situações. Porque essas questões não vai gerar apenas uma questão. Exatamente. Ela vai acabar gerando várias outras. Então a pessoa tem depressão, a pessoa tem ansiedade, a pessoa tem síndrome do pânico, acaba gerando várias outras. Fobia. Porque acontece geralmente, não digo geralmente, mas não vamos generalizar, em muitos dos casos acontece. Principalmente nesse caso de abuso sexual, gera um monte de situações e essas situações são cada uma tratadas de forma diferente. Aí não é só a síndrome do pânico. A síndrome do pânico foi o extremo que aconteceu, mas é mais um. É mais uma doença que o sujeito desenvolveu. Exatamente. E isso é um pouquinho mais delicado, mas também tem solução tranquilamente, tá? Claro que nada do que a gente está falando aqui é mágica, assim, então quer dizer que é muito simples, é rápido. Não é bem assim que funciona. Mas existe solução. Né? E a vontade de querer também. Se o sujeito ele tem a vontade de sair daquilo, tudo se torna mais fácil. Eu costumo dizer para todos os meus clientes, os meus pacientes, que tudo que a gente faz tem que ser em conjunto, né? O tratamento em si, ele se baseia na ajuda mútua. O terapeuta, né, o profissional e o paciente-cliente. Ou seja, nós vamos carregar uma mesa. Cada um pega de um lado, sim, vamos juntos, carregamos essa mesa sem problema nenhum. Agora, se um dos lados soltar essa mesa, é mais complicado.
Então, mas eu tenho isso, eu sinto tudo isso, mas eu tenho um pouco de medo ou receio, ou não tenho força para começar. Aí entra a função da família, entra a função dos amigos, enfim, daquelas pessoas que estão ao redor dessas pessoas, para ajudar, orientar, apoiar. Porque uma das coisas que tem acontecido muito, infelizmente, é aquela coisa assim, é achar que a pessoa, não, isso não é nada. Isso é uma coisa que poderia ser resolvido se você quisesse. É um problema tão comum com as doenças mentais, né? Entende? Essa questão de que o outro não entende, o outro não tem a empatia para entender o próximo, a pessoa que está do lado, que convive às vezes diariamente. Uhum. E esse não entender, não é que o outro vai ficar igual, aquilo prejudica mais ainda o outro. Exatamente. Porque o que acontece? A pessoa acaba se sentindo menosprezada, né? Uhum. Ela se sente humilhada até. Porque... E não compreendida, né? É muito ruim a pessoa não se sentir compreendida. Imagine você em qualquer situação. Você sabe que não está bem, você sabe que às vezes a situação não está legal e chega alguém, para com isso, não é bem assim. Uma doença física. Exatamente. Você, tá com o braço quebrado, tu não tá sentindo dor, isso não é nada. Isso não é nada. É a mesma coisa, aquela situação assim, tu quebrou o braço, para com isso, tira esse gesso e vai trabalhar, vai fazer qualquer coisa. Mas como assim? Tá ali, tá quebrado? Não funciona desse jeito. A doença mental, o problema mental é a mesma coisa. Não é porque não aparece, entre aspas, fisicamente, que não existe. Existe sim, é problemático sim, tem que ser tratado sim, é importante sim. Olha, eu até me arrisco a dizer que muitas vezes existem muitos problemas psicológicos que são mais importantes e mais difíceis de resolver do que um físico. Exemplo, um braço quebrado. Coloca-se um gesso e pronto. Uma síndrome do pânico não é colocar um gesso e pronto. Como a Tássia falou, uma síndrome do pânico pode ser gerada de várias situações, de várias formas, de várias maneiras. E cada forma, cada maneira é tratado de forma diferente. Exatamente. Existe... Não é uma fórmula geral para todas as pessoas. Não existe receita de bolo. Não. Né? A gente costuma dizer, não existe receita de bolo, não. Uma das coisas que a gente pensa aqui na terapia Criciúma é o seguinte: cada indivíduo é especial, é diferente do outro. Mas eu tenho o mesmo problema do fulaninho. Não tem o mesmo problema. O teu problema é o teu problema e vai ser tratado como o seu problema. Não... Até porque cada sujeito sente aquilo de forma diferente, Sim. Então não tem como ser tratado igual. Exatamente, não existe... Deixa eu olhar aqui só um minutinho, porque assim, eu acabei de ver que tem um monte de coisa aqui e o Facebook não me mostrou, mas vamos lá. Tem mais gente entrando aqui, o o Edmilson, o Eduardo, colocando aqui o curso em Florianópolis vai ser muito bom, que legal, falando no curso, já que ele me lembrou disso também, dia 16 e 17 de junho estaremos em Florianópolis com o curso de hipnose prática e clínica. Se você tem interesse, nosso contato ali, são poucas vagas, tá? Porque o local não é muito grande, então não tem como colocar muitas pessoas, né? Até porque precisa ser uma coisa confortável. São 2 dias, um sábado e um domingo, e nesse momento ainda está no primeiro lote, que é um valor promocional. Depois chama ali que a gente vai conversando, tá bom? A Suzy colocou assim, medo de ficar sozinha, dormir sozinha, ir no banheiro sozinha. Sim, isso pode ser, na verdade, uma outra situação também. Pode ser, é mais parecido com uma fobia. Isso, do que uma síndrome ou um ataque de pânico. Porque assim, se tu acordou no meio da madrugada, se sentindo mal, como se tivesse prestes a ter uma coisa maior do que simplesmente sentir um medo. Que vai morrer. Isso, coração acelerado, sudorese, ou seja, suor excessivo. Aí pode ser não uma síndrome do pânico, mas um ataque de pânico. Agora, se isso se tornar recorrente, depois desse ataque, começou a ter isso novamente várias vezes por semana, aí sim tu tem que procurar um profissional, tá? Deixa eu ver aqui mais aqui, o Roberto. Pessoa que teve muito medo na infância pode ser uma das causas para ter síndrome do pânico? Sim. Pode ser. Pode ser o gatilho, né? Porque o que acontece? Existe aquela situação. Até nos cursos a gente fala bastante sobre a causa e o gatilho.
A causa pode ser uma coisa que aconteceu na infância, na adolescência, juventude, enfim, não importa. Aconteceu a causa. E depois gerou-se o gatilho, que foi o que fez... O ponto que fez com que o sujeito tenha síndrome de pânico, no caso. Isso. No caso ali, como a gente ouviu falando, a parte do acidente de carro pode ser o foco, pode ser a causa. E o dirigir ou entrar no carro novamente pode ser o gatilho para que gere a situação, mas não necessariamente síndrome do pânico. E sim, pode acontecer, mas pode ser outras coisas também. É porque o grande, não digo problema, mas a situação que a gente passa normalmente é tentar descobrir realmente qual é a situação real, né? É síndrome do pânico? É fobia? É ansiedade? Porque são detalhes que mudam. Pequenos detalhes. Mudam o que é, o que não é. A nomenclatura, né? Exatamente. Certo? Então, assim, pode ser sim, pode gerar um medo da infância, sim, pode gerar síndrome do pânico. Mas tem que olhar os detalhes com muito cuidado para... Porque, vamos supor, na infância, o medo de palhaço. Aquilo já pode ser uma fobia. Se é um medo específico, vamos dizer assim. Porque a fobia tem esse detalhe, né? É mais específico. Isso. Aí eu acho que o ponto principal é o seguinte: daquelas situações que nós conversamos ali, pontuando elas, se tu tem aí 4 situações daquela ali, pode ser que você teve um ataque de pânico. Agora, aí, se aquilo for frequente, de 2 a 4 semanas, daí pode ser considerado uma síndrome de pânico. Isso, mas tu tem que cuidar o seguinte, eu estou explicando bem para o Roberto, claro que eu vou explicar para todos conforme as perguntas, mas o Roberto também é hipnoterapeuta, né? Ele trabalha em Jaguaruna, então é interessante a pergunta dele, até porque está na nossa área, né? E nesse caso da síndrome do pânico, nesse específico dos medos de infância, tem que ter um certo cuidado com os detalhes. Esse medo gerou o mesmo medo, gerou medos diferentes, piorou vários medos, piorou a situação, porque se for aquele medo exclusivo, aí pode ser uma fobia. Pode ser até uma fobia ou até mesmo, enfim... gerar crises de pânico e não a síndrome em si. Tá bom? Ter uma crise de pânico não quer dizer que a pessoa tenha a síndrome, né? O importante é a repetição. Sim. Voltamos a falar isso porque é uma coisa muito importante. Essa repetição é que, vamos dizer assim, que determina que é uma síndrome e não um ataque, né? Exatamente. É algo recorrente. Isso. Mas eu tive 2 vezes essa semana. Ainda assim, não é nada comprovado. É difícil realmente. Agora se imagine na nossa posição. Chega uma pessoa, eu tenho síndrome do pânico, e agora? Nós temos que analisar a situação por situação, nós temos que levar em conta que a pessoa nem sempre vai ser totalmente fiel no que ela fala ou verdadeira, né? Nós temos que analisar várias situações. O que ela entende quanto a isso, né? O que é síndrome do pânico para você? Eu pergunto às vezes até por causa de depressão. Às vezes chega no consultório que eu tenho depressão, né? Mas o que é depressão para você? Depressão é sentir isso. E depois que a gente nota, não tem nada a ver com a depressão. Tem várias outras situações e a depressão é a última coisa que a pessoa tem, entende? Pessoas já vêm rotulada, né? A pessoa já se rotula ou já vem rotulada por outras pessoas. Isso, é aquela coisa assim, tu tem depressão ou tu tem síndrome do pânico. Isso aí que tu tem é síndrome do pânico. Quer dizer, a pessoa naquele dia teve um ataque de choro por algum motivo ou sem motivo. Nem a gente que a gente estudou, a gente não consegue dizer de cara o que a pessoa tem. Como é que o outro que às vezes nem tem não tem instrução, não estamos menosprezando ninguém, né? Existem pessoas bem instruídas que não fizeram, vamos dizer, um curso direcionado, mas infelizmente existe aqueles que entendem no sentido de eu vi lá no Google, eu vi que é assim, então é isso. Porque existem profissionais para cada área, né? Exatamente. Deixa eu olhar aqui. Ok. Então é mais ou menos isso. Vamos lá. Uma coisa que nós falamos agora há pouco, que é bem interessante e que é muito importante, eu acho que é uma das coisas, não digo as mais importantes, mas uma das mais importantes é a ajuda da família, né? É o fato da família
às vezes não acreditar naquele indivíduo, né? Não entender o que acontece com ele, e essa falta de entendimento faz com que a pessoa se sinta ainda piore a situação dela, né? Onde a síndrome do pânico já gera um turbilhão de emoções, vários sentimentos, vários medos, porque é o medo do medo, né? O medo de sentir o medo, é chuva, é carro, é avião, várias situações. Então a família tem que entender com muito cuidado, né? Tem que analisar essa situação com muito cuidado. Essa pessoa podia muito bem largar a mão dessa frescura e viver novamente. Pro outro é muito fácil, né? Muito fácil, eu estou bem, né? É aquela situação, eu estou gripado. A Tássia não, ou vice-versa. Aí chega, para com isso, esse negócio de gripe é coisa da tua cabeça, vai fazer qualquer coisa, não é assim? Né? Para com isso, tu só quebrou o braço, isso é coisa da tua cabeça, o braço nem vai te incomodar muito. Pode carpir um quintal, tu não vai ter problema. Pode tirar o gesso, isso aí eu vi lá no Google, que se tu tirar o gesso já assim que coloca, o braço já melhora. Quer dizer, existe isso. E infelizmente acontece, isso parece brincadeira, é até engraçado, é até ilógico de pensar, mas acontece muito, tá? Acontece demais, por não se dar o devido valor a doenças psicológicas, doenças mentais. Certo? Eu acho que o maior problema é o preconceito. O preconceito. É aquela coisa assim, para com isso. Porque a pessoa não quer se ajudar, né? E também eles têm o preconceito com os profissionais que trabalham também. Exatamente. De que se for procurar, é algo pra louco, é algo pra quando já tá quase... Vou fazer terapia? Eu não sou maluco? E quem diz que maluco faz terapia? Maluco vai pro hospício. Não é assim? Eu vou procurar um profissional da área da saúde mental, um psicólogo, um psicanalista, um hipnoterapeuta, um terapeuta em si, não. Mas eu vou fazer isso porque não, eu vou fazer isso, a minha família vai achar o que de mim, né? Lembre-se, nessas horas você entra como família, como aquela pessoa que ama, aquela pessoa que quer o bem daquela pessoa que está passando por esse momento, e isso é importante. É mostrar para ela que se você já identificou o problema, ela também já deve estar identificando. Só que às vezes não tem força, confiança ou até mesmo sente vergonha de dizer, eu vou procurar um profissional, aí minha família vai pensar o quê? Né? Então, ou seja, ajude ela. Os outros, né? As pessoas acabam pensando muito no outro. O que o outro vai pensar de mim? Exatamente. Na verdade, ele acaba se deixando de lado por o pensamento do outro, do que o outro vai pensar. Quando, na verdade, ele tem que pensar em si, ele tem que olhar para dentro de si e ver o que é melhor para ele no momento. Exatamente. Busca ajuda. Se você sentiu que algum desses sintomas você sente recorrente, né, durante a semana, 3, 4 vezes por semana acontece isso, procure ajuda. Existem pessoas qualificadas, existem situações que vão te ajudar muito mais, tá? Do que você ficar sofrendo em casa, do que você passar sozinho esse momento, né? Porque acaba das pessoas que sentem isso se sentirem sozinhas. Sim. Pelo medo ou Muitos chegam aqui e falam assim, ninguém me compreende, ninguém entende. Ninguém sabe o que eu estou passando. Só eu sei o que eu passo. E realmente, só a pessoa sabe o que ela está passando. Na cabeça dela é uma coisa que não tem mais solução. Mas tem sim. Tem sim, procure ajuda. Seja onde você quiser, onde você se sentir confortável. Né? Aqui nós estamos com as portas abertas sempre para atender, para conversar, para buscar a melhor maneira. Mas você pode procurar em outros lugares também. O importante é você procurar ajuda. É você procurar aquelas pessoas que vão te ajudar. E não aquelas que simplesmente não entende? Ou seja, deixa disso. Né? Vamos procurar soluções. Existem ferramentas, existem muitas situações. É tratável, né? É tratável. Né? Não tem algo que não consiga lidar com essa situação. A gente consegue lidar com a situação, consegue resolver. Basta procurar ajuda, basta querer, basta ter força, procurar força nas pessoas que estão ao seu redor. Isso, família. Família eu acho que nesse momento é essencial. Assim, ó, a Neuza está colocando aqui, é verdade. Só quem passa que sabe como é triste.
as pessoas dizem que você não tem motivo para isso. Isso é muito recorrente, isso é muito normal. Infelizmente, né? Falta compreensão, falta empatia, né? Deixa eu olhar aqui. O Roberto está perguntando: alguma indicação tipo exercício para uma pessoa em plena crise de pânico? Em plena crise de pânico, eu acho que é tu voltar o teu pensamento que tu não tá tendo algo que vai fazer com que tu vá ter um ataque cardíaco ou que tu vai morrer. Controlar a respiração, né? Controlar a respiração é muito importante porque a própria taquicardia vai diminuir, né? Se você está, vamos dizer, na multidão e isso gerou a crise, tenta se afastar um pouquinho. Se o problema for, sei lá, que nem a escada rolante, como a Suzy falou ali, procure outro meio, uma outra escada. Ou Evite aquele ponto que faz com que tu tenha um ataque de pânico. Exatamente. Então assim, exercício mesmo, como que eu vou resolver isso? É um pouco mais complicado porque depende de pessoa para pessoa, depende da situação, depende de vários fatores. Mas eu acho que controlar a respiração é um ponto essencial. Tá? Respirar profundamente, soltar, isso vai fazendo com que a pessoa vá se acalmando. E voltar o teu pensamento para coisas positivas. Exatamente. Esquecer que tu tá tendo uma crise de pânico ou que tu tá tendo um ataque cardíaco, como tem muitas pessoas que acabam pensando. Isso, porque o fato de ficar focado nisso faz com que a pessoa se sinta muito pior. Sim, e vai isso piorando a situação e aquela angústia de que tu não vai conseguir sair daquilo que tu tá sentindo. Exatamente. Seria isso, Tássia? Seria isso. Acho que foi falado tudo, foi explanado. Então, assim, esse foi mais uma live, eu acho que é bem interessante, bem legal. Se você gostou, e eu só vou acreditar que você gostou se você curtir e compartilhar esse vídeo, né? Tanto no Facebook, também no YouTube. Né? Na página Terapia Criciúma você já está, se você não curtiu, curta também, né? Tem a página da Tássia. É psicóloga Tássia Mendes no Facebook. Isso. E no YouTube, onde esse vídeo vai ficar gravado lá para você compartilhar e assistir depois novamente. youtube.com/David Terres, né? Depois você procura ali e não esquece ou melhor, lembra de assinar lá, né, se inscrever e aquele sininho é muito importante. Tem uma coisa bem interessante também, aqui na live do Facebook também tem um sininho, e esse sininho ali, ele vai, todas as vezes que nós iniciarmos uma live, ele vai te sinalizar, começou a live, então aperte esse sininho ali também, eu acho que se não me engano fica no cantinho aqui em cima, cantinho aqui em cima, e depois você já não perde mais, então nas próximas semanas você vai assistindo também e os temas vão ser bem variados. Lembrando que se você tem algum assunto, algum tema que tu acha interessante, gostaria que vocês falassem um pouco sobre tal coisa, nos comunique. Tudo certo então, muito obrigado, uma boa noite, um bom finalzinho de feriado. Né? Obrigada, boa noite, até semana que vem, terça-feira, às 20 horas, se Deus quiser. Dia 8, nós estaremos aqui às 20 horas, vamos tentar chegar no horário bem certinho, como chegamos há 2 semanas. 2 semanas consecutivas às 8 horas. É bom falar, porque as outras nós atrasamos, essa é a 6ª live consecutiva, onde nós estamos bem contentes. Espero que vocês também estejam, que vocês possam estar recebendo bem essas informações. Se deixarmos de falar alguma coisa ou de responder alguém, nos procure, nós vamos conversar. Pergunte. Isso. E uma coisa interessante também. Às vezes você tinha uma pergunta ou tinha uma situação, mas ficou com um pouco de receio de perguntar ao vivo. Então você pergunte, coloca sua mensagem ali offline mesmo, tanto no vídeo quanto em mensagem privada, que nós vamos responder da melhor maneira possível. Tá bom? Obrigado. Obrigada. Tchau. E nós vamos ficando por aqui também. Até mais. Tchau, tchau.